A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live da campanha que traz por tema o grande livramento de Jeová. Mais um dia dessa poderosa campanha. Hoje estamos no terceiro dia dessa campanha. É uma campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje estamos no terceiro dia do nosso propósito diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Serão 21 dias de oração e jejum, clamando, buscando a Deus, para Deus confirmar o grande livramento na nossa vida e na nossa família. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado as lives, você que entrou na campanha, fez o propósito com Deus de estar buscando a Deus através da oração. Você que não pôde entrar na campanha, mas tem acompanhado as lives, que Deus abençoe também a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Iremos primeiro meditar na palavra de Deus e depois estaremos orando. A oração que iremos fazer é a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue de Jesus. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus, pedindo para que haja libertação de todas as obras do mal, para que todas as obras das trevas sejam destruídas pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro que venceu a morte, venceu o inferno, que nos dá vitória, o Senhor Jesus. Os anjos também, eles venceram a batalha que houve no céu, clamando pelo sangue do Cordeiro. E Satanás foi vencido, aquele anjo que se rebelou e levou com ele, conseguindo enganar a terça parte dos anjos de Deus. Eles foram vencidos, foram precipitados, quando os anjos de Deus, chefiados por Miguel, clamaram pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos meditar nesta tarde no Evangelho de Lucas. Você que está aí no seu lar, você que pode agora pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Vamos meditar do versículo 11 ao versículo 13. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 13, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 13. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Esses versículos
fala acerca do filho pródigo. Eram 2 filhos e o mais novo, ele pediu ao pai que repartisse, desse parte, a sua parte da herança, desse a ele a parte que lhe pertencia. E o pai repartiu, e quando aquele jovem, ele recebeu a sua parte da herança, poucos dias depois que recebeu, ele pegou tudo que lhe pertencia e partiu para um lugar distante, para uma terra distante. E ali aquele moço, ele desperdiçou seus bens, gastou tudo que possuía, vivendo dissolutamente. A palavra do Senhor, essa parábola, fala acerca do filho pródigo. Aquele jovem, ele gastou tudo e não restando mais nada, ele que havia gastado junto com os amigos, havia gastado tudo que possuía, não lhe restando mais nada. Os amigos, podemos entender que afastaram-se os amigos, porque ele já não tinha mais dinheiro, já não tinha dinheiro para gastar com eles, todos se afastaram dele. E ele ficou em ruínas, sem nada, já não possuía mais nada. Pelo que estamos lendo nesses versículos, esses versículos dessa parábola, não havia restado mais nada para aquele moço. E quando não tinha mais nada, os amigos se afastaram, ele nem mesmo o que comer ele tinha. Entendemos, lendo, meditando nessa parábola, que aquele jovem não possuía mais nada e por isso ele foi abandonado por aqueles que antes estiveram ao seu lado, ajudando ele a gastar o que possuía. Aquele jovem que havia pedido ao pai a sua herança, o pai, podemos entender que havia conquistado aquela fazenda, aquela riqueza com o seu trabalho, e o seu filho, que nada havia feito para construir aquela riqueza, conquistar o que o pai havia conquistado, ele havia em pouco tempo acabado com tudo, gastado tudo. Não restava mais nada para aquele rapaz. Sem os amigos, sem ter onde morar, sem ter o que comer. Aquele jovem, sem ninguém para ajudá-lo, porque nesta hora os amigos se foram. Vamos agora refletir sobre esse jovem que deixou a casa do pai, onde ele tinha tudo, onde o pai lhe dava tudo, não precisava se preocupar com nada. Mas ele não contentou com o que tinha na casa do pai. Na casa do pai ele podia desfrutar de tudo, mas
ele pediu, pegando tudo, pediu a sua parte da herança, não se contentando com o que já possuía, e saiu da casa do pai. Só quando ele estava longe da casa do pai, depois de ter gastado tudo, os amigos terem se afastado, ele não ter mais nada, nem mesmo que comer, o que fez esse rapaz? Ele foi procurar trabalho, nem que fosse para que dessem a ele alguma coisa para comer em troca do serviço que ele iria prestar, porque ele não tinha mais nada, que ele precisava comer, os amigos já não estavam mais com ele, e ele saiu naquele lugar para procurar emprego em troca de um prato de comida. Ele saiu por aquele lugar, podemos imaginar aquele rapaz chegando em muitos lugares, muitos dizendo não, não o aceitando, não lhe dando o trabalho que ele precisava e a comida que ele necessitava. Quando ele encontrou um lugar onde lhe deram, o seu serviço seria para cuidar dos porcos. E aquele rapaz, ele aceitou porque ele queria, nem que fosse ao menos um pouco de comida em troca do seu serviço. E ele foi trabalhar naquele lugar, cuidando dos porcos. E a palavra de Deus fala nesta parábola que ele ali, cuidando dos porcos, nem mesmo daquela, a parábola diz, as bolotas dos porcos, nem mesmo isso, aquele rapaz, aquele jovem, tinha para comer. E aquele jovem, parando, refletindo sobre a sua situação de humilhação, estava passando por grande humilhação. Ele ali, apacentando os porcos, cuidando dos porcos, ele começou a pensar quando ele estava na casa do pai. Quando ele estava na casa do pai, ele começou a se lembrar do que ele possuía, do que ele desfrutava, podia desfrutar na casa do pai. Quando ele estava na casa do pai, ele se lembrava que o pai, da forma que o pai tratava até os seus empregados, até os empregados tinham tudo, não tinham necessidade de nada. E lá, na casa do pai, ele começou a se lembrar do que ele havia deixado para trás, quando ele tomou a decisão de abandonar, deixar a casa do pai, só pensando em desfrutar dos prazeres que a vida poderia lhe oferecer, que aquele dinheiro, os bens que ele havia recebido do pai, podia lhe oferecer. No início, em meio aos prazeres, desfrutando dos prazeres que o seu dinheiro poderia lhe oferecer, usufruindo de tudo com os amigos ao seu lado. Era um momento em que ele tinha dinheiro, tinha os bens para oferecer tudo aos amigos. Ele podia desfrutar de tudo, dos prazeres da vida ao lado dos amigos,
Os amigos estavam ali sempre ao seu lado. Os amigos estiveram sempre ao seu lado até o momento em que ele gastou tudo. E então, o que eles fizeram? Eles se afastaram, o abandonaram, o deixaram. Ele não tinha mais nada para lhes oferecer. Eles estiveram ao seu lado quando ele tinha os bens, tinha dinheiro para poder desfrutar de todos os prazeres. E eles estiveram ao seu lado, desfrutando dos prazeres que ele também lhes proporcionava. Mas quando tudo acabou, o que restou foi ter que trabalhar, mas nem mesmo ele ali cuidando dos porcos. Ele começou a se lembrar, a pensar na casa do pai. E a palavra de Deus diz nesta parábola, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículo 17 ao 32, diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele queria poder estar na casa do pai, nem que fosse para trabalhar, ser como um dos jornaleiros, um dos servos, empregados do seu pai. Ele queria estar na casa do pai, nem que fosse para ele prestar serviços na casa de seu pai, mas ele preferia estar lá. Ele sabia da forma que o pai tratava até mesmo seus jornaleiros, que eram os seus empregados. Mas vamos refletir sobre as 3 fases do filho pródigo. Quando ele saiu, que ele estava alegre, só pensando em desfrutar dos prazeres dessa vida, desfrutar daquilo que o dinheiro que ele possuía, os bens, poderiam lhe proporcionar. Ele saiu só pensando nisso. Quando ele pediu ao pai, ele só pensou em sair de casa e desfrutar de tudo. E ele gastou tudo o que possuía. Quando gastou tudo, já sem nada e sem ninguém ao seu lado, veio o arrependimento, a insatisfação, a humilhação e o arrependimento, quando ele estava ali se sentindo sozinho. Foi nesta hora que ele se lembrou do que ele havia deixado para trás. Foi nesta hora que ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou do que ele tinha na casa do pai e ele havia desprezado. Desprezado, havia sido egoísta, desprezando os bens, desprezando tudo que na casa do pai ele possuía. Só aí ele entendeu que na casa do pai não lhe faltava nada. Na casa do pai, ele estava junto ao pai. O pai lhe oferecia tudo
o deixando desfrutar de tudo que possuía. Na casa do pai, ele começou a se lembrar o que ele tinha na casa do pai e ele havia deixado por egoísmo, pedindo ao pai a sua parte da herança e também desprezando o que o pai havia lhe dado, gastando tudo que o pai havia se esforçado para conquistar. E nesse momento, ali sozinho, ele começou a refletir, sozinho, com fome, em um lugar longe do pai, longe da sua casa. Esse jovem, então, ele refletiu. E ele refletindo, ele começou a se sentir triste, lembrando do que ele havia desprezado e também o que ele havia desperdiçado os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele se entregou aos desejos da sua carne, a sua própria satisfação da alma. A palavra de Deus em Lucas capítulo 18, versículo 14, diz assim: e aqui caiu entre espinhos, são os que ouvindo saem e são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Aquele filho pródigo, ele não havia dado valor ao que o pai, quando ele estava na casa do pai, o pai havia lhe oferecido. Ele preferiu sair porque ele queria satisfazer os seus próprios desejos, desejos da sua carne, desejos da sua alma. Ao lado de amigos que ele pensou que eram amigos. Satisfação dos amigos fingidos. Em Provérbios, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Filho meu, se os pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, venha conosco, ponhamos ciladas para o sangue, espreitemos secretamente os inocentes sem causa, traguemo-los vivos como a sepultura e íntegros como os que descem a cova. Acharemos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança tua sorte entre nós. Tenhamos todos uma bolsa. Meu filho, não andes no caminho com eles. Afasta o teu pé do seu caminho, porque os seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 10, fala sobre a satisfação dos amigos fingidos. Quando aquele rapaz, ele possuía os seus bens, ele estava cercado de amigos. E a palavra de Deus em Provérbios fala para tomarmos cuidado, porque aqueles que muitas vezes chamam você, dizendo que pelo caminho para você, querendo levar você a trilhar caminhos que quando você, ao seu coração, parece direitos, como diz a palavra de Deus, há caminhos que para o homem parecem direitos, parecem bons, mas o final só leva à morte.
Quantos têm feito convites a você, têm mostrado aparentemente ser seu amigo, sua amiga, mas na verdade levarão você a entrar por caminhos, muitas vezes caminhos sem volta. Quantos que confiaram em amigos, dizendo, mas é meu amigo, enquanto muitas vezes os pais aconselharam, a família aconselhou, dizendo, toma cuidado pelo caminho por onde você está entrando. Esse caminho pode te levar à destruição, mas quantas vezes muitos disseram, mas é meu amigo, minha amiga. Cuidado com a satisfação dos amigos. Estamos falando sobre satisfação dos amigos fingidos. Cuidado com os amigos fingidos. Quantos que você pensa é meu amigo, estão só ao seu lado, mas é nos momentos bons. Porque aquele filho que deixou a casa do pai, ele tinha pessoas o cercando, sempre ao seu lado, que ele pensava que eram seus amigos, mas eram amigos fingidos que quando ele perdeu tudo, gastou tudo que possuía, já não tinha mais nada, eles o abandonaram. E quantos dizem a você, isso é bom, vamos fazer isso, e você acaba entrando por muitos caminhos porque você dá ouvido àquela pessoa. E quantos que fizeram isso e foram destruídos? A sua vida foi destruída. E outros que agora estão acompanhando essa transmissão, que estão pensando, isso é bom, meu amigo falou para mim, eu estou junto com meu amigo. Quantos que não dão ouvido aos pais, não dão ouvido à família, que alertam, cuidado com o que você está fazendo, por onde tem andado, por onde tem ido com essa determinada pessoa. E muitas vezes você ignora, achando que quem está errado são os pais, quem estão errados são a família, que aconselham porque a família está sempre pronta para ajudar, a estar sempre do seu lado, é a família que está do seu lado em todos os momentos. Mas esses que vocês dizem são meus amigos. No momento que você mais precisar, não estarão do seu lado. E esse caminho que você tem trilhado, pensando, isso é bom para mim, e não dando ouvido aos conselhos, muitas vezes aí da sua família. Entendemos, meditando em Provérbios, capítulo 1, versículo 10, que muitos entram por um caminho de destruição, porque dizem, é meu amigo, é minha amiga, que me convidou, e está sempre comigo, o meu amigo, e pensa que é seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas cuidado com a amizade fingida, diz a palavra do Senhor. Estamos falando sobre isso porque aquele jovem, o filho pródigo da parábola, ele esteve cercado de pessoas quando ele tinha tudo, mas quando acabou o que ele possuía, ele já não teve mais ninguém ao seu lado. Só aí que ele caiu em si, ele parou e começou a refletir. Na casa do pai, ele tinha tudo. Tudo que ele queria, ele podia desfrutar na casa do pai. Mas ele havia sido egoísta. Egoísta quando ele pediu ao pai a sua parte da herança, e depois virou as costas, saiu da casa do pai, abandonou o pai. Quando ele tinha tudo, os amigos estavam com ele, aqueles que diziam amigo, mas a situação
que ele se encontrava naquele momento? Cuidando dos porcos, vendo ali a comida, a ração, as bolotas que eram levadas aos porcos, mas nem isso ele podia comer. Aquela ração, aquela comida que talvez na tradução aí do texto bíblico que você está meditando esteja bolota ou ração, comida, alguns textos que a tradução está dizendo bolotas. Ele não tinha nem isso ele podia comer. Ele que antes, quando estava na casa do pai, ele tinha tudo que ele queria. Lá não lhe faltava nada. E ele havia desprezado o que ele lá desfrutava. E também havia gastado tudo que o pai havia lhe dado. E ele parou, começou a pensar como estava, a que ponto ele havia chegado. Desperdiçou tudo. A que ponto ele havia chegado, havia desprezado por egoísmo tudo que o pai lhe dava. E esse filho pródigo que estava ali sozinho, não tinha mais nada, ele então pensou, ele decidiu, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os seus jornaleiros, os seus empregados eram tratados de forma diferente, ele sabia a forma que o pai tratava até os empregados. E ele decidiu, vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai, vou voltar para casa e vou pedir a ele para que me deixe trabalhar como um dos seus empregados. E aquele jovem, ele tomou a decisão, ele estava arrependido de ter sido egoísta, de ter abandonado o pai, de ter saído da casa do pai. E ele estava sentindo profunda tristeza devido à situação que ele se encontrava. Ele desejava comer, nem comer ele podia comer. Ele trabalhava, cuidava, estava cuidando dos porcos, estava com fome, desejava nem que fosse aquelas bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 16, nós podemos ler acerca disso. Lucas 15, 16, diz assim a palavra do Senhor. Em Lucas 15, 16, diz assim a palavra de Deus. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai eram os servos, os empregados de seu pai? Tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele tomou a decisão, vou voltar para a casa do pai, vou pedir perdão ao pai, irei dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado, de ser tratado como seu filho. E ele disse, vou pedir a ele para que me deixe trabalhar como um de seus empregados, porque ele queria ao menos poder comer, porque nem comer ele podia. E quando aquele filho, voltando ali arrependido, essa parábola que
estamos agora meditando nela, fala acerca do amor com que o pai o recebeu de volta. O pai que sempre o esteve esperando. O pai que nunca deixou de esperar a sua volta, o seu retorno. E aquele pai, quando o filho pediu perdão, dizendo a ele que havia pecado contra os céus e contra ele, que não era digno de ser chamado seu filho, de ser tratado como filho. Ele pediu ao pai que ao menos o deixasse ali trabalhar, ficar em sua casa como um dos empregados que ali estavam, só para que ele pudesse ter o que comer, porque ele já não tinha mais nada. Ele havia perdido tudo, mas o pai, ele recebeu aquele filho com o mesmo amor, mesmo ele tendo o deixado, tendo saído de casa, o pai o recebeu. E a palavra do Senhor nessa parábola diz, logo depois, ele deixou aquele lugar em que estava e voltou para o lugar de onde ele estaria, ele tinha certeza que estaria bem, que era a casa do pai. E essa parábola também fala quando esse filho, o filho pródigo, ele voltou, o pai o recebeu, e mesmo quando ele disse, não sou digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa para vestir-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Para o pai foi uma grande festa, porque o seu filho estava longe. O seu filho havia saído de casa, não estava na sua presença. Um filho que havia se arrependido, deixado o pecado e retornado. Ele foi ali vestido como o pai havia dito aos seus empregados que o vestisse, foram colocadas alparcas, o anel em seu dedo, como sinal. O anel significava, é um símbolo de filho, um símbolo de filho legítimo. O pai o estava recebendo novamente como seu filho. Mesmo ele tendo saído de casa, tendo abandonado tudo, vivido nos prazeres, desfrutando dos prazeres da carne, o pai nunca se esqueceu desse filho, nunca deixou de esperar o retorno desse filho. E o anel, o significado do anel que foi entregue a esse filho. Vamos meditar sobre isso. O significado do anel. O anel significa que o pai, ele queria mostrar para todos que aquele era o seu filho. Queria mostrar que era o seu filho legítimo.
Esse foi o significado daquele anel. O pai mandou que o vestissem, pusessem roupas novas, alparcas em seus pés e também colocasse em seu dedo o anel. E nós vamos meditar sobre isso. Vamos meditar sobre o significado do pai mandar colocar o anel no dedo do seu filho, que estava voltando, que arrependido, já cansado de sofrer, já cansado de tudo, porque ele havia perdido tudo e ele entendeu que os prazeres que ele tinha desfrutado eram prazeres momentâneos, que só durou enquanto ele tinha bens, ele tinha dinheiro. Aqueles que diziam amigos só estiveram ao seu lado quando ele tinha alguma coisa para lhes dar. Diferente do pai que nunca deixou de esperá-lo. O pai que nunca deixou de esperar o seu retorno, a sua volta. O pai que, mesmo que o tempo passou, anos se passaram, mas o pai estava sempre aguardando a volta do seu filho, a volta daquele que havia deixado a casa, o havia deixado. O pai estava sempre esperando. E o anel, o significado do anel, o significado era o significado de filiação. Era a marca da família, a marca que mostrava, que provava que ele era filho legítimo. O anel é para que todos soubessem que ali estava o filho legítimo, porque no anel tinha a marca, no anel tinha o brasão da família. E o anel tinha um grande significado, entregar o anel, colocar nos dedos do filho, daquele herdeiro, entregar-lhe o anel. Por isso que o pai, ele disse a eles para que lhe dessem roupas novas, também lhe dessem alparcas e também entregasse ao filho, colocasse nos seus dedos, colocasse no seu dedo o anel. E o significado do anel, o anel é a marca que simboliza um filho legítimo. O filho legítimo, o pai o estava recebendo de volta, recebendo como filho. Ele não estava o recebendo como os seus jornaleiros, os seus empregados, mas o recebendo de volta como filho. Para que vocês entendam quando o significado do anel que o pai entregou para o seu filho, só algumas frases aqui algumas palavras aqui para que vocês entendam o significado do pai ter mandado colocar o anel em seu dedo. Todas as pessoas em uma família nobre, era o costume da nobreza usar um anel. E o anel onde estavam, onde chegavam, com aquele anel no dedo, porque o anel tinha o brasão da família, que era o símbolo, o nome, ali as iniciais do nome daquela família.
E isso a pessoa era identificada por todos. Todos sabiam a que família aquela pessoa pertencia, que pertencia à família, e também o nível de nobreza. Eram só os nobres que usavam o anel com o brasão da família. E aquele pai, quando ele disse para que colocasse no dedo o anel, no dedo do filho, daquele filho que ele estava recebendo de volta, quando ele retornou para casa, e entendemos que aquele jovem já não tinha mais nada, nem o anel, nenhuma marca que mostrava a todos que olhassem para ele que ele fazia parte daquela família. E na mão direita era colocada o anel. E quando o pai o abraçou, o pai o recebeu de volta, mas ele queria que todos pudessem olhar e ver que ali estava o seu filho. E para que todos o identificassem como filho, então era colocado no dedo o anel. E que ele estava o tratando como filho, o recebendo como filho, o reconhecendo como filho. Foi trocar, dar roupas novas, as sandálias, mas o maior significado de que o pai o estava recebendo como filho, para que todos que o vissem soubesse que era seu filho legítimo, foi colocado no seu dedo o anel. Esse foi o significado do anel que o pai mandou colocar no dedo do filho pródigo. Mas para que vocês entendam ainda mais sobre esse significado, costumamos muitas vezes perder o ser humano os melhores valores patrimoniais. O ser humano tem tendência para fazer negócios com o maligno e negociando muitas vezes com a mentira, o engano, acaba perdendo tudo. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele havia perdido tudo, nada que, olhando para ele, não havia nada que o identificasse como um filho legítimo daquele pai. Mas quando ele voltou para o pai lhe entregou algo que lhe pertencia e o que o identificava como filho legítimo. E é o que Deus também faz quando alguém deixa o pecado e volta para a sua presença. Deus, ele entrega muito mais do que isso. Deus, ele entrega, o Senhor, ele recebe de volta, ele concede o perdão, e Deus também, ele mostrando também a todos que aquele filho a quem ele ama, o filho que ele recebeu de volta, aquele é o seu herdeiro. E o que Deus entrega de volta, a palavra de Deus fala que quando o Senhor nos recebe, ele está devolvendo também a nós, devolvendo aquele que volta, como se fosse uma certidão de filiação, de filho legítimo. Ele chama de filho, ele passa a chamar novamente de filho. E esta filiação que a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, quando Deus ele nos chama de filho, ele não fala criaturas, mas assim aquele que entrega a sua vida a ele, o Senhor ele já chama de filho, filho
legítimo. Podemos desfrutar do privilégio de sermos chamados de filho a partir do momento que entregamos a nossa vida a Deus, deixamos o pecado. Deus nos dá o privilégio de sermos chamados por Ele de filhos. Não somos criaturas, mas sim filhos legítimos de Deus. E aquele filho pródigo, que acaba perdendo tudo quando está longe de Deus, está lá no pecado, quando ele retorna a Deus, o Pai o recebe de volta, porque ele está sempre, Deus, ele nunca desiste daquele que um dia o serviu e se desviou. O Senhor ele não quer somente salvar aqueles que ainda não entregaram sua vida a Ele, mas Ele quer o retorno também daquele que um dia o serviu, esteve na sua presença e por algum motivo se afastou, se desviou do seu caminho. Deus, Ele quer de volta e quer de volta recebê-lo como filho e estabelecer com Ele uma relação íntima de pai para filho. E Deus, ele espera de volta você que está aí do outro lado, você que um dia serviu ao Senhor, mas por algum motivo você se desviou. Você que um dia serviu ao Senhor, mas veio a luta, os problemas. Muitos passaram também por perseguições, afrontas, calúnias, se esfriaram, se afastaram, se enfraqueceram na fé. Mas o Senhor, ele espera o seu retorno, ele está esperando a sua volta. O Senhor, ele está esperando que você volte. O Senhor, ele está esperando o seu retorno da mesma forma que aquele pai da parábola do filho pródigo ficou esperando a volta do seu filho. Ele está te esperando e ele quer devolver a você a certidão de filiação a ele. Ele te espera de volta para poder novamente te chamar de filho, filho legítimo. Você que afastou, você que se desviou, ainda há tempo de você voltar. O Pai, ele ainda te espera. O Pai, ele espera a sua volta, ele está pronto a perdoar pelos erros que você cometeu. Se você estiver disposto a deixar o pecado, Deus, ele devolve a autoridade, ele devolve a você tudo aquilo que lá fora você perdeu. Deus, ele quer te dar de volta. Deus, ele te chama de volta. O seu lugar ainda está vazio. Deus espera o seu retorno. O seu lugar na casa do Pai. Você faz falta na casa do Pai. Você que um dia serviu a Deus e está distante, não importa qual seja a situação que você está vivendo, não importa os erros que você cometeu, o Pai te espera, te chama de volta. Deus tem um grande amor pela sua vida, pela sua alma. Retorna enquanto há tempo. Deus está te esperando. Vamos nesta tarde juntos buscar a Deus. E você que está aí desviado, não, aí onde você estiver, onde essa transmissão estiver chegando, no Brasil, no exterior, não importa onde você está,
Deus está te chamando de volta para você se reconciliar com Ele. E nesta tarde de oração, eu vou orar, vou pedir para Deus livrar, proteger a vida de todos vocês, a família, mas também irei orar para você que deseja se reconciliar com Deus. E se você que se desviou, que por algum motivo se afastou, não importa o motivo, não quero saber o motivo que te levou a se afastar, mas sim, você que deseja se reconciliar, deixa aí o seu nome. Estarei nesta oração orando por você. Deixa o seu nome e deixa também escrito: eu estou desviado, quero voltar para a presença do Senhor. Deixa aí, quero me reconciliar com Deus. Estou afastado dos caminhos do Senhor. Quero voltar. Deus está te esperando. Escreve aí, deixa aí nos comentários durante esta oração e mesmo após a live, deixa aí nos comentários, envia sua mensagem dizendo que você quer reconciliar com Deus, quer voltar para a presença de Deus, que você se desviou e quer voltar. Vamos agora juntos clamarmos a Deus e também a campanha O Grande Livramento de Jeová. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, pelo sangue de Cristo, ó Deus, clamo nesta hora de oração, pelo sangue daquele que venceu, pelo sangue do Cordeiro, grande Deus Jeová, vai repreendendo, meu Deus, toda a fúria do diabo, vai repreendendo, Deus, principados, potestade, hostes maligna, que estão lutando contra as nossas vidas, contra a nossa família. Senhor Jesus, cobre nossas vidas com o teu sangue da cabeça até os pés. Despedaça com cadeias, correntes e grilhões. Senhor Jesus, entra naquela casa. Cobre aquele lugar com o teu sangue, vai passando o teu sangue. Senhor Jesus, naquela casa, envia teus anjos lá com a espada de fogo desembainhada. Senhor Jesus, visita, Senhor, aquela vida que necessita do teu milagre, da libertação, Senhor. Visita ela, cobre ela com o teu sangue. Repreenda, Senhor, toda a fúria de Satanás contra aquela vida. Ó Deus Santo, Deus poderoso, pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, clamo, pedindo, meu Deus, a libertação em favor daquela vida. Senhor Jesus, cobre aquela vida com o teu sangue da cabeça aos pés. Vai repreendendo, Senhor, pelo teu sangue, aquela legião das trevas que está lá oprimindo, perturbando. Vai mandando fogo, Senhor, naqueles demônios. Vai mandando fogo, Senhor Jesus, vai mandando fogo. Vai repreendendo, Senhor, pelo teu sangue poderoso, aqueles espíritos malignos, espírito maligno que está lá encostado, que está lá alojado, escondido. Você não está querendo sair, mas há poder no nome e no sangue de Jesus para te repreender. No nome do Senhor Jesus, saia daquela casa. Legião das trevas, legião do inferno, saia daquele lugar. Seja agora banido, repreendido pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, vai mandando fogo, queimando aqueles demônios, demônios que foram mandados devido a bruxarias, magia negras, oferendas que foram feitas a eles. Senhor Jesus, repreenda os demônios que estão assolando aquela vida, oprimindo, atormentando, tirando a paz, o sossego. Senhor, o teu sangue tem poder. Vai tocando naquela vida, Senhor, passando o teu sangue. No nome de Jesus, vai saindo legião das trevas, espírito maligno que está oprimindo. Demônio, no nome do Senhor Jesus, vai saindo com toda a sua bagagem,
todo espírito das trevas, você que está lá, Satanás, oprimindo, perturbando aquela vida, tirando a paz. Ó Senhor Jesus, aqueles demônios que estão lá tirando o sossego, atormentando aquela pessoa. Vai passando o teu sangue, Senhor Jesus. Vai cobrindo aquela vida com o teu sangue. Senhor Jesus, repreenda o mal que está, Senhor, assolando aquela vida. Toda perturbação que está na mente, seja banido pelo sangue de Cristo, demônio que está oprimindo aquela vida, dominando a vida, dominando a mente, tirando a paz, tirando o sossego, seja banido, seja repreendido pelo sangue de Cristo nesta hora de oração. Senhor Jesus, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Senhor. Vai destruindo, Senhor, pelo teu poder, com todas as obras das trevas. No nome de Jesus, saia a legião do inferno que está lá oprimindo, perturbando, tirando a paz, o sossego daquela vida. Demônio que tem colocado pensamentos malignos, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, espírito da opressão vai saindo. Demônio que tem colocado tristeza, angústia, vai saindo no nome de Jesus. Senhor Jesus, visita agora, cobre com o teu sangue, livra dos laços de morte, liberta, Senhor, das obras do diabo, cura, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, vai banindo todo o mal que estiver dentro da casa, que estiver no quintal, em todos os cantos, Senhor. Vai banindo do portão também, dessas ruas, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue. Saia no nome de Jesus desse quarto, vai saindo no nome de Jesus do banheiro, vai saindo do corredor, da copa, da área de serviço, da sala, da cozinha, vai saindo desse terraço, de todos os cantos, sai legião das trevas, legião do inferno, vai saindo no nome do Senhor Jesus, seja banido pelo sangue de Cristo, Exu da morte, Exu da destruição, vai queimando, Senhor, essa legião de demônios, demônios que foram invocados nas matas, que foram invocados, ó Deus, no cemitério, nos terreiros de macumba, na encruzilhada. Manda fogo, Senhor, destruindo todas as obras do diabo que foram feitas, trabalhos também feitos nas águas. Ó Deus Santo, destrua no nome de Jesus, trabalhos feitos nos morros, nas pontes, viadutos, no portão da casa. Manda fogo nos demônios, ó Deus, invocados no portão da casa, na esquina, em todas essas ruas. Vai repreendendo, meu Deus, pelo sangue poderoso de Cristo, essa legião das trevas, esses espíritos malignos que estão planejando causar morte, morte por suicídios, morte por assassinatos também, mortes, ó Deus, por acidentes, doenças, peste, praga, mal súbitos, e muitos são, ó Deus, os planos de morte que Satanás tem arquitetado, mas vai cortando, Deus, todo o laço do diabo, destruindo pelo sangue do Cordeiro todos os planos de morte. O sangue de Jesus tem poder e anda lá baixo de cantas nébia, ora abaixo de ande canta lá balaia. Ó Deus, que é fogo, que é poder, vai mandando fogo, repreendendo esses demônios, Senhor, vai queimando, queima essa legião das trevas, essa legião do inferno que tem assolado essas vidas, oprimindo, perturbando, tirando a paz, o sossego, demônios que querem tirar essa pessoa de casa, porque seu plano é jogar essa pessoa na sarjeta e destruí-la. O sangue de Jesus tem poder, vai saindo, legião do inferno, no nome de Jesus, saia dessa
sua vida, saia dessa casa, seja banido pelo sangue de Cristo. Senhor Jesus, teu sangue tem poder. Visita aquele homem, Senhor, cobre ele com teu sangue. Livra da morte, livra da destruição, de todo laço que Satanás tem armado. Ó Senhor Jesus, cobre ele com teu sangue. Quebra toda maldição, despedaça com cadeias e grilhões, no nome de Jesus. Legião das trevas, legião do inferno, seja banido pelo sangue de Cristo, saia dos caminhos, sai da vida. Senhor, dá a libertação total pelo teu sangue, o livramento, abre portas, abre o caminho, dando vitória, prosperidade. Cobre, Senhor, com o teu sangue, confirmando a bênção, a cura, livramento de morte, livramento de toda destruição. Visita aquela moça, Senhor, cobre com o teu sangue, dá libertação, Senhor, liberta da macumba, do feitiço que fizeram contra a sua vida. Senhor, cobre com o teu sangue, livra ela da morte, da destruição que o diabo tem planejado. Cobre com o teu sangue a sua casa, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, seus filhos. Ó Senhor, realiza uma grande obra de libertação. Senhor, meu Deus, alcança as vidas que agora estão orando, acompanhando essa transmissão. Cobre, Senhor Jesus, com o teu sangue, conceda a proteção, o grande livramento pelo teu poderoso sangue. Desmancha a macumba, magia negra que fizeram contra essas vidas e contra a família, para matar, para destruir. Senhor, dá o livramento, meu Deus. Senhor, meu Deus, peço também, clamando pelo sangue de Cristo, o livramento da morte, da destruição que o diabo tem, ó Deus, arquitetado. Esses planos de morte, dá o livramento pelo sangue do Cordeiro, para mim e para minha família também, Senhor. Cobre-nos com o sangue de Cristo, livra-nos, Senhor, de toda destruição e morte, de toda tragédia que o diabo tem, ó Deus, planejado. Livra as nossas vidas e a nossa família, pelo sangue poderoso de Cristo. Meu Deus, onde estiver chegando essa transmissão, cobre com o sangue de Cristo cada vida, livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, liberta, conceda a cura pelo teu sangue, Senhor Jesus. Também aqueles que estão intercedendo pela família, alcança, Senhor, as vidas por quem essa pessoa está intercedendo. Cobre, Senhor, com o teu sangue, vidas que estão no Brasil, vidas que estão também no exterior. Senhor, alcança com as tuas mãos de fogo, tuas mãos de poder. Apresenta ao Senhor essas fotos, esses documentos com fotos também, que essa pessoa está apresentando nesta hora de oração. Senhor Jesus, cobre com teu sangue as vidas que estão nessas fotos, Senhor. Quantas vidas, Senhor, nessas fotos que essa pessoa está agora levantando, apresentando, Senhor. Também apresento a Ti, Senhor, fotografias, documentos com fotos que foram deixados comigo para a oração. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus, cada vida, dá o livramento de morte, livramento da destruição, curas, libertações. Visita também, Senhor, visita aquelas vidas nos hospitais, curando. Também os que estão nos manicômios, venha libertar. Visita os que estão nos presídios, realizando uma grande obra, regenerando. Ó Deus Santo, os médicos e enfermeiros dos hospitais,
que estão, Senhor, lutando para salvar as vidas, que o Senhor os proteja a família e outros funcionários dos hospitais também. Oh, meu Deus, apresento a Ti essa cidade, o prefeito, Senhor, vereadores, autoridades dessa cidade. Apresento ao Senhor cada estado e cidade do Brasil, pedindo que o Senhor abençoe, pedindo que o Senhor esteja com as Suas mãos estendidas, abençoando os prefeitos, vereadores, todas as autoridades. Meu Deus, abençoa a nossa nação brasileira. Venha dar o grande livramento, ó Deus, pelo sangue de Cristo. Estenda Tuas mãos, Senhor, Tuas mãos de fogo, Tuas mãos de poder. Abençoa o presidente, abençoa, Senhor, todos os governantes e autoridades. Deus santo, Deus poderoso, abençoa também outras nações. Faça com que haja paz, ó Deus, em meio às guerras. Confirma, Deus, o Teu grande livramento pelo sangue do Cordeiro. Também apresento ao Senhor, ó Deus, nesta hora de oração, peças de roupa, vai ungindo com o sangue de Jesus, vai repreendendo todo o mal, meu Deus, no nome de Jesus, para que quando o enfermo vestir, ele seja curado. Pessoas que estão, Senhor, macumbadas, pessoas vítimas de obras malignas, sejam libertas, e também pessoas que estão nos vícios. Unja também com o Teu sangue, Senhor, a água que essa pessoa está apresentando ao Senhor. Essa água também que apresenta ao Senhor, unja com o Teu sangue, para que haja cura, milagre, Senhor. Quando o enfermo tomar, haja, Senhor, libertação. Quando a vida que está enfeitiçada tomar, que possa expelir a macumba. Faz essa pessoa, Deus, pôr para fora toda a macumba, toda a magia negra. Oh, meu Deus e meu Pai, ouve e responde o nosso clamor, meu Deus, nesta tarde. Confirma a vitória, milagre. Levanta a vida, Senhor, para contribuir, ajudar financeiramente, Senhor, a Tua obra. Meu Deus, no nome de Cristo, levanta a vida, Senhor, para enviar, Senhor, a sua oferta, a sua contribuição. Venha recompensar desde já, ó Deus, aqueles que estarão contribuindo. Meu Deus, abençoa cada vida no nome de Jesus. Senhor, cobre cada vida com o Teu sangue, a casa, a família. Abençoa os inscritos do canal, os seguidores da página, dessa página do Facebook. Também, Senhor, aqueles, ó Deus, que tem compartilhado, os que têm curtido, e também, meu Deus, aqueles que fazem parte do grupo também do WhatsApp. Abençoa, Deus, no nome de Cristo. Confirma, Deus, o milagre. A bênção, Pai, pelo sangue de Jesus. Meu Deus, dá vitória, dá o grande livramento para cada vida. Confirma pelo sangue de Cristo o livramento também na minha vida e na minha família. Grande Deus, estenda Tuas mãos de fogo, Tuas mãos de poder, confirmando o milagre, confirmando a bênção e a vitória pelo sangue de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei na live no horário das 18h20. É a live da campanha, também da mesma campanha, a campanha O Grande Livramento de Jeová, no horário das 18h20, porque hoje é quarta-feira, e na quarta-feira temos no horário das 15 horas as lives, no horário das 18h20, no horário das 20h30 o devocional, e à meia-noite a oração da madrugada e também dessa campanha. Temos no horário das 15 horas só nos dias de quarta, sexta e domingo. Nos outros dias é só no horário das 18h20, às 20h30 e à meia-noite. Logo mais às 18h20 estarei na live
da campanha, dessa mesma campanha que traz por tema o grande livramento de Jeová. E convido vocês para estar acompanhando a live no horário das 18h20 e depois a live do devocional às 20h30 e à meia-noite novamente a live da campanha O Grande Livramento de Jeová e a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro. Peço para vocês se inscreverem no canal do YouTube, deixar aí seu joinha e também, no nome do Senhor Jesus, compartilhar as lives que estão aí no Facebook, curtir e também seguir. No nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.